Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário de quem estiver assistindo aí. Meu nome é Lucas de Simões, eu sou defensor público aqui no estado de Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, com atuação aí na área civil. Estamos aqui para participar de mais uma aula aí do curso Defensoria Pública nas escolas de segundo grau, de ensino médio, né? Das escolas de ensino médio. E cabe a mim ministrar aulas a respeito de direito do consumidor. O nosso tempo é, obviamente, exíguo, para a gente tratar de uma temática inteira de direito do consumidor, demandaria um tempo bastante extenso, né? Vamos trazer aqui noções básicas, tentar explicar com a linguagem mais coloquial possível, mais simples possível, para que vocês aí possam compreender e tentar evitar o juridiquês, né, o chamado juridiquês, que são aí palavras um pouco mais técnicas, complicadas, mas que muitas vezes a gente acaba tendo que usar também, seja por força do hábito, a gente acaba empregando, ou seja também porque realmente faz parte aí da oratória para explicar, e a gente tenta também esclarecer aí a terminologia técnica de uma forma mais leiga, né? Então, tudo aqui uma forma de bate-papo mais descontraída, obviamente, em função aí que esse curso não é dedicado a pessoas formadas em direito, e sim a estudantes, né, de ensino médio. Bom, então é isso. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Dando início à nossa aula, eu só queria esclarecer o seguinte: eu tentei dividir ela em 3 pontos, fiz até um roteirinho aqui para tentar não me perder e tentar e conseguir cumprir no prazo, né, tentar exaurir tudo que eu pensei aqui para dizer. Nós vamos dividir a nossa exposição em 3 partes, tá ok? A primeira parte vai ser uma introdução a respeito do direito do consumidor. Por que existe o direito do consumidor? Que história é essa? Nós temos tantas leis, né? A gente tem um Código Civil que regula, que é uma lei, né, também, e outras tantas que regulam as relações sociais entre as pessoas, os direitos e os deveres, mas a gente tem um código apartado, separado do Código Civil, que é o Código de Defesa do Consumidor, quando aplica um, quando aplica o outro. Eu sou consumidor em todos os casos. A gente vai tentar entender isso um pouco rapidamente, obviamente, mas isso daria uma aula inteira aí de muitos minutos, né, algumas horas. E falar um pouco da importância do direito do consumidor. Essa é a primeira parte. Uma segunda parte, a gente vai falar sobre um pouco dos casos práticos, dos direitos que os consumidores possuem, e alguns casos que o consumidor não possui direito, ele acredita que possui, né? Isso é muito comum. Então a gente vai abordar essa temática também com vários exemplos, tentar tornar com muitos exemplos, tentar tornar a aula mais leve e didática possível, e compreensível possível. E por fim, a gente vai arrematar orientando vocês a entenderem como reivindicar seus direitos. A melhor maneira de reivindicar, quando um consumidor é lesado, o que ele deve fazer, como reclamar, como proceder, como resguardar os seus direitos, a quem reclamar, de que forma fazer. Tudo isso é importante. E a forma de fazer é bem importante, né? Tem gente que reclama, se excede na reclamação e acaba sendo prejudicado. A gente tem caso aqui que o consumidor reclamou de forma tão exagerada, tão desproporcional, agressiva, que ele acabou sendo até condenado na justiça pela forma que ele reclamou. Tem isso também, o abuso do direito, né? Nós temos o direito de reclamar, de questionar, de reivindicar nossos direitos, mas a gente não pode exceder manifestamente no exercício de um direito legítimo e de forma que a gente acaba ofendendo a outra parte. Tá certo? Bom, pessoal, então vamos lá. Começando aqui o início. O direito do consumidor, ele tem uma importância muito grande para nós, né? E vocês bem sabem disso, né? E, para vocês terem uma ideia, é praticamente impossível a gente passar um dia sequer sem praticar um ato de consumo. Daí a importância do direito do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, do estudo das relações de consumo. Imaginem só, vocês, ao
cortarem o cabelo, irem almoçarem num restaurante, ao pegarem um ônibus. Todas essas hipóteses são relações de consumo. Mesmo o ônibus, é um contrato que a gente pratica. É um contrato verbal pela forma verbal. Existem contratos escritos e verbais, mas ao entrar no ônibus e acenar, pagar a passagem, isto também é um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Um contrato de transporte. Então, ao abrir a geladeira, se consumir um alimento, nós estamos praticando um ato de consumo. Mas muitos vão dizer assim, não, Lucas, é possível, sim, passar um dia sem consumir, só a pessoa ficar dentro de casa, né, sem fazer nada, sem sair, eu não vou no restaurante, eu vou passar um dia fazendo um jejum aí, não vou comer nada, mas ainda assim é difícil, né? Se a pessoa vai no banheiro, ela utiliza ali, tem um sistema de saneamento básico, de esgoto, a água, os serviços públicos, né? Os serviços públicos também, em grande parte, também são regidos pelo direito do consumidor. Acendeu a luz de casa, ela teria que ficar em casa com a luz apagada, sem usar internet. As redes sociais, se entende também que é uma relação de consumo, pois a gente tem um Facebook, um Instagram, um WhatsApp, eles são remunerados, em boa parte, por publicidade, né? Então, o fornecedor, a empresa, a pessoa jurídica que é responsável por essas redes sociais, elas são fornecedores e nós somos consumidores perante elas. Até mesmo a gente está dentro de casa, a gente olhou na janela, viu um outdoor, uma publicidade, ligou a televisão, viu uma publicidade enganosa ou uma publicidade abusiva, que ofende os bons costumes, a moralidade, ou então que induz o consumidor a erro, omite informações essenciais, há um ato de consumo. Então, é praticamente impossível a pessoa não passar um dia sequer sem realizar uma prática de um ato de consumo. Mas que história? Por que existe o Código de Defesa do Consumidor? Percebam. Nós temos, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil, ele é uma norma que rege relações entre iguais. São pessoas que, em regra, estão no mesmo patamar de igualdade. Não há... É lógico que as pessoas são diferentes. Um pode ser um pouco mais, tem uma instrução um pouco maior, tem uma condição econômica um pouco melhor, tem um nível social diferente do outro, né? Mas, em regra, as pessoas estão no mesmo padrão. Então, se a gente for pensar, um vizinho vende o seu automóvel para o outro, ou o seu videogame para o outro, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor. Há incidência do Código Civil. O Código Civil é um código de pessoas iguais, uma relação entre pessoas no mesmo patamar, uma relação equilibrada. A gente não precisa do Código de Defesa do Consumidor. Só que aí, por outro lado, o tempo passou e percebeu-se que há relações em que a desigualdade entre os contratantes é gritante, é marcante. E o Código Civil e as demais leis existentes passaram a se mostrar insuficientes para a proteção do consumidor. Então nós temos aqui, eu dei o exemplo de um vizinho que vende o automóvel para o outro vizinho. Mas meu vizinho é mecânico, então ele entende de carro, então ele tem uma condição melhor do que eu. Mas no geral, gente, é mais ou menos, grosso modo, é lógico que no caso concreto vai ter um pouco de diferença, né? As pessoas não são iguais, mas grosso modo elas estão ali numa situação de equivalência. Agora, se eu compro um automóvel perante uma concessionária fabricado lá por uma montadora, eu sou praticamente um grão de areia frente a essa montadora, caso ela venha lesar os meus direitos, né? Eles têm todo um aparato de escritórios de advocacia especializados para a defesa dos direitos deles, e sai até menos. Se eu for entrar na justiça, muitas vezes vai sair tão caro, tão custoso eu reclamar um direito, e às vezes as lesões aos nossos direitos são chamadas microlesões. Quem vai reclamar de R$1 errado na sua conta de telefone celular? A pessoa deixa para lá. Mas uma operadora de telefonia que tem milhares de clientes, R$1 errado por mês na conta, ela tem um lucro astronômico. Mas só que ninguém vai reclamar, em regra. Então, por isso que a gente precisa ter uma tutela efetiva. E aí surge o Código de Defesa do Consumidor. Porque o fornecedor, quem
nos vende o produto ou nos presta o serviço, ele é profissional, ele tem habitualidade no exercício daquela atividade. Então ele conhece, ele domina, ele tem a técnica daquilo que ele vende. Ele usa estratégias de marketing incisivas para tentar nos angariar a clientela, nos vender, às vezes, necessidades que a gente nem precisa. A gente acaba comprando produtos que muitas vezes a gente nem precisa, né? Seduzidos aí, induzidos, né, pela publicidade. Não tem problema nenhum nisso, né? O marketing de publicidade não tem nenhuma ilegalidade nisso, desde que não seja uma publicidade abusiva ou enganosa. Mas nós, consumidores, ficamos reféns, muitas vezes. Os fornecedores, então, gente, eles se organizam, né? Eu vou dar uns exemplos rápidos aqui para a gente já começar para a gente já começar a abordar os direitos que todo consumidor possui, que são bastante interessantes e práticos. Mas o fornecedor ele se organiza. Para vocês terem uma ideia, isso, inclusive, não só no direito do consumidor, mas na disciplina aí de publicidade, propaganda, ensina-se muito que, por exemplo, um supermercado, se a gente ingressa no supermercado, se vocês forem perceber, a grande maioria deles não tem janela, não tem relógio. Por quê? O consumidor entra lá, se está chovendo, se está fazendo sol, se o horário está adiantado, o consumidor está atrasado ou não, eles retiram o relógio, retiram as janelas para a pessoa não perceber se está chovendo ou não, para ela passar ali o tempo maior possível, sem preocupações externas, né? Os produtos essenciais, geralmente, no supermercado, são colocados ali ao final. A padaria geralmente fica no final do supermercado, para você ter que percorrer todo o estabelecimento e no caminho você acaba levando coisas que às vezes nem pensava em comprar. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês bastante interessante é o shopping center, né? O shopping center, aquele piso escorregadio, é proposital para o consumidor andar mais devagar e olhando as lojas. É um ambiente todo aconchegante, com até perfume no ar-condicionado, eles colocam. Uma vez, um caso interessante, eu estava num shopping. Eu já sabia disso, né, que o shopping utiliza de aromatizantes, perfumes, para tornar um ambiente mais agradável. Eu estava no shopping uma vez e isso aconteceu era uma loja, inclusive até de perfume, e eu vi a funcionária jogando perfume numa árvore que tinha de decoração em frente à loja. E jogando, assim, uma quantidade enorme. Isso, há alguns shoppings que até multam e proíbem o lojista de fazerem isso, porque o próprio shopping, a administração do shopping, já se utilizam disso. Bom, gente, eu vou citar um exemplo aqui de um caso paradigmático para a gente prosseguir. Entender por que nós somos reféns dos fornecedores e suas práticas abusivas muitas vezes. A gente tem um caso clássico que ocorreu nos Estados Unidos, em 2012, numa loja muito famosa nos Estados Unidos, Target, que ela, em determinado momento, ela enviou um catálogo de ofertas, de promoções, para uma consumidora com produtos para grávidas, gestantes. Mas só que essa consumidora era uma adolescente. Então tinha lá fraldas, tinha loções para bebês, para crianças, testes de gravidez e tudo mais. O pai dessa adolescente ficou indignado. Todo santo mês vocês estão mandando aqui publicidade de gravidez para minha filha adolescente, vocês estão querendo incentivá-la a ter uma gravidez, a uma adolescente? E ele procurou a loja. O gerente foi verificar o que aconteceu. Na verdade, passou um tempo, o pai voltou à loja e disse, olha, eu fiz a reclamação, mas me desculpe, minha filha está realmente grávida. Então, na verdade, ela está grávida, já está grávida há algum tempo. Então, vim só me desculpar aqui da minha reclamação. O que aconteceu nesse caso? Essa loja, através de algoritmos de computador, ela começou a ver o perfil de consumo do cartão de crédito que essa adolescente utilizava. E percebeu, de uma hora para outra, ela mudou o perfil de consumo. Ela começou a comprar loção,
loção sem perfume, que geralmente utiliza para não agredir o bebê, vitaminas, zinco, me parece magnésio, que são vitaminas aí importantes para a gestação, para a criança. E aí, com base nesse detalhamento, eles perceberam, olha, essa consumidora está grávida. E aí começaram a mandar a publicidade para ela direcionada. Depois desse episódio, essa empresa mudou sua atuação. Para evitar esse tipo de constrangimento, o que ela passou a fazer? Além de mandar publicidade de berço, por exemplo, ela mandava junto uma publicidade de um cortador de grama, de um chinelo, um vestuário, para evitar esse tipo de constrangimento ocorrido com esse pai, né? Enfim, é isso, gente. Prosseguindo aqui, a gente tem muitas farmácias também que pegam o nosso CPF, e pedem o nosso CPF, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Inclusive aqui em Minas Gerais, o Ministério Público atuou nesse caso específico, porque muitas vezes você deixa o seu CPF, a pessoa controla o seu consumo. Às vezes você está comprando aquele mesmo medicamento, quem está usando esse banco de dados? Será que um plano de saúde vai ter acesso a esses dados e vai descobrir que eu tenho determinada doença, e na hora que eu for procurar, é lógico, quando a gente vai fazer o plano de saúde, a gente tem que informar as doenças que a gente tem. Mas às vezes eles têm acesso ali a tantas informações que eles acabam, muitas vezes, até negando a contratação ou majorando o preço por conta do nosso perfil e violando a nossa intimidade. Então, esse negócio de digitar CPF também, a gente não é obrigado a fazer isso não, e não recomendo, né? Saiu até uma reportagem uma vez na televisão, inclusive em Belo Horizonte, na Praça 7, a pessoa vendendo um CD, um pendrive, saiu até num grande canal aí, num grande programa jornalístico. Ele vendia um cadastro de não sei quantas milhões de brasileiros, tinha lá quais os carros a pessoa já teve nos últimos 10 anos, onde que ela já morou, a renda dela, a profissão, tinha tudo, né? O telefone celular, nome do pai, da mãe. Então, esses cadastros de loja, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso vale, né? Isso é remunerado por isso, sem que às vezes a gente saiba, né? Bom, gente, então, para isso que existe o direito do consumidor, é um código entre iguais, tá certo? Vamos começar aqui a falar, então, propriamente dito, dos exemplos das práticas abusivas e das situações em que o consumidor tem direito e as situações em que muitas vezes ele não tem direito, mas acha que tem. Muitas vezes a gente pensa que se a gente comprou um produto e ele veio estragado, a gente teria o direito de troca imediata. Não é verdade. Se eu compro um produto, ele está viciado, ele está estragado, eu não tenho esse direito de troca de imediato. Na verdade, o fornecedor que nos vendeu aquele produto, o fabricante, o importador, ele tem o direito de sanar, consertar esse defeito, esse vício de qualidade, no prazo de 30 dias. Então, se eu comprar um produto, em regra, eu não posso ir lá, olha, está estragado, troca aqui para mim, devolve para mim, não. O fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar esse vício de qualidade. Caso o fornecedor não conserte o produto no prazo de 30 dias, aí sim surge para mim, consumidor, o direito de reclamar e pleitear 3 situações. É a tríplice opção. Eu posso pedir a troca do produto por outro em perfeitas condições. Eu posso pedir a rescisão, a resolução do negócio com o recebimento do dinheiro de volta, corrigido monetariamente. Ou então eu posso pedir um abatimento do preço proporcional ao vício que afeta aquele produto. Então, se eu compro, por exemplo, uma geladeira, ela tem um arranhão, esse arranhão depreciou em quantos reais a geladeira? 50 reais, seria 50 reais para pintar, para consertar, então ele dá um abatimento no preço. Ok? Então é isso. O fornecedor tem um prazo de 30 dias para consertar o produto. Mas nós temos exceções. Há casos em que eu já posso, de imediato, exigir
a reparação do produto. Quais hipóteses são essas? Uma delas é a primeira que eu vou dizer, são situações em que, por mera liberalidade, ou seja, o fornecedor, por livre e espontânea vontade, por um acordo de vontades, ele aceita fazer essa troca do produto, ainda que nem defeito possua. O produto possua. Isso é muito comum nos casos de lojas de vestuários. Por quê? Geralmente, a gente compra um produto, mas chega em casa ele não serve, ou vai dar de presente, e aí a pessoa que recebeu o presente não coube nela, ou então ela não gostou daquela camisa que ela ganhou. Então ela precisa trocar. Se as lojas não fizessem isso, elas perderiam venda, principalmente para quem quer presentear o outro. Então as lojas acabam pedindo, mas isso é por livre e espontânea vontade. Se a loja não quiser trocar, ela não é obrigada. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente verificar as condições de troca. Quantos dias eu tenho para trocar? São 7 dias? São 15 dias? Em geral, é importante, às vezes, a gente pegar isso até por escrito. Às vezes vem até na etiqueta, que tantos dias, né? Importante a gente pegar por escrito para a gente não ter problema e chegar lá na loja e por algum motivo, a troca ser negada. Então, esse é a primeira hipótese, tá? A segunda hipótese é aquele caso de produtos essenciais. O produto essencial é aquele indispensável à minha sobrevivência de maneira digna. Por exemplo, uma geladeira. Eu não posso esperar o fornecedor ficar 30 dias com a minha geladeira tentando consertar ela, enquanto isso eu sei como armazenar meus alimentos, né? É muito tempo. Então, caso a minha geladeira apresente um vício de qualidade, eu já posso exigir a troca de imediato por uma nova, ou o abatimento do preço proporcionalmente ao vício, ou se não, a restituição do dinheiro que eu paguei de maneira corrigida. E perceba, o fornecedor tem esse prazo inicial de 30 dias para consertar, é um prazo único. Ele não pode, estragou uma vez, consertou. Estragou uma segunda vez, não ressurge mais novamente 30 dias para ele consertar. Porque senão seria um incentivo para o fornecedor agir da seguinte forma: está vencendo meus 30 dias que eu tenho para consertar, não consegui consertar ainda, vamos devolver esse produto mais ou menos aqui, parecendo que está meio que consertado aqui, ele vai dar logo em seguida problema de novo, e o consumidor volta aqui e a gente ganha mais 30 dias. Então, justamente por esse motivo, que os 30 dias são únicos, é uma única oportunidade. Senão ficaria também uma situação sem fim, um círculo vicioso, né, o consumidor com idas e vindas ali para tentar reparar o seu produto e passando de sabor, e a depender do caso, se for muito exagerado essa quantidade de problemas, e vai e vem, vai e volta, a gente tem caso até de que a pessoa ganhe uma reparação por danos morais. Mas aí tem que ser um caso bem marcante, bem um de sabor assim, que não é qualquer defeito ali, mandou consertar, que a gente recebe danos morais, né, gente? Bom, a outra hipótese é quando, então já falamos da liberalidade das lojas de vestuário, eu não preciso esperar 30 dias para exigir a troca, quando a própria empresa já aceita trocar de imediato. Falamos aqui de produtos essenciais, da geladeira. O outro exemplo pode ser o celular. Se a pessoa utiliza o celular para o trabalho, por exemplo, eu sou um corretor de imóveis, eu faço venda o dia inteiro por celular, eu trabalho o dia inteiro atendendo as pessoas no celular, eu não posso ficar 30 dias sem trabalhar, sem o meu telefone. Então tem se entendido também que o celular, principalmente nesse caso em que a pessoa utiliza para o trabalho. A outra hipótese, a terceira hipótese, gente, são os casos de produtos, são casos em que o vício que atinge o produto, ele compromete a própria qualidade do produto, ou então diminui seu valor. Por exemplo, um vício no motor do carro, ou então na lataria do carro. Muitas vezes, você compra o carro, mas a gente teve um caso até interessante em Belo Horizonte, que o carro tinha caído dentro da Lagoa da Pampulha, para vocês terem ideia. E aí, uma loja de revenda de veículos, de carros usados, vendeu este carro sem informar o consumidor que o carro tinha caído na Lagoa da Pampulha. Ele comprou. Ora, se a gente está com um carro, ou então um carro todo batido, né? Um carro batido, gente, ele deprecia muito o seu valor de mercado.
quem é especialista na matéria, ele só de bater o olho ali contra a luz e abrir o carro, olhar ali por dentro, ele já percebe que o carro, né, já teve um acidente muito grave, já caiu dentro da lagoa. E isso, na hora que a pessoa vai revender e o mecânico for olhar isso, ele perde muito valor de mercado. Mesma coisa o motor. Se a gente for remexer todo o motor de um carro, não só a questão da perda do valor de mercado, mas o carro ele perde muita funcionalidade dele, né? Ele compromete muito a qualidade do veículo. Então, nessas situações que você tem que fazer um reparo, um próprio vestuário, às vezes fazer uma reforma num vestuário, a blusa veio rasgada, você vai costurar a blusa, ela não vai ficar como era antes. Então, eu não preciso esperar 30 dias para a loja costurar minha camisa, porque não vai ficar igual era antes. Eu já exige direto as 3 hipóteses que eu falei. A tríplice opção. Bom, a quarta e última hipótese que a gente pode trazer aqui, em que a pessoa pode exigir a troca de imediato, são aqueles casos das compras fora do estabelecimento comercial. Quais hipóteses são essas? Se você faz uma compra fora da loja física, seja por telefone, seja por internet, seja, às vezes, e há casos em que, mesmo estando dentro da loja, mas o produto não está lá disponível, eu compro por catálogo. Você vai comprar um sofá numa loja, a gente não tem um sofá, mas a pessoa abre um catálogo e mostra, olha, o pano é esse aqui, você não vê o produto. Muitas vezes, ou então, às vezes, até estandes na rua, tem operadores de telefonia, que eu já vi, a gente vê muito, coloca estandes na rua vendendo celular. E às vezes não tem nenhum celular ali para te mostrar, só tem uma foto dele ali e você acaba assinando um contrato. Nestes casos específicos, você tem 7 dias para se arrepender, para desistir do negócio. E percebam, independentemente do motivo, você não precisa nem justificar, né? Porque, não gostei, ou veio estragado. Não quero devolver porque eu quero. Não tem razão nenhuma de ser. Na Europa, gente, os fornecedores costumam mandar o produto pelo correio, quando você compra na internet ou por outra via, ele já manda até o código postal para você devolver sem ter que arcar com esse custo. Porque você, consumidor, não pode ter ônus nenhum na devolução do produto e recebimento do dinheiro de volta de forma corrigida, né? Alguns fornecedores costumam dificultar, você tem que mandar pelo correio, aí você vai ter um custo para isso, e fazem isso para te desestimular a desistir. Não, você não é obrigado, tá? O importante, percebam, exerçam por escrito o seu direito de arrependimento. Manda um e-mail para a loja. Não adianta você ligar, depois você não tem essa cópia da gravação para exigir depois, muitas vezes, a depender da empresa, nem toda empresa é obrigada a ter a cópia da gravação. São só as empresas que são regidas pelo decreto do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. São as empresas reguladas por órgãos federais. Telefonia, transporte público, seja ônibus, seja de aviação, luz, água. Essas empresas são obrigadas a manter por 90 dias a gravação quando a gente liga lá para o serviço de atendimento. Então mas às vezes também, e se ela falar, eu perdi, né? A gente não sabe se perdeu mesmo, depois ela ouve a gravação lá, vê o que o atendente falou, eu não sei, né? Tudo pode acontecer. Então, o ideal é a gente fazer reclamação por escrito. E uma dica importante, quando for reclamar por escrito, tente descobrir qual é o e-mail da empresa e mande do seu e-mail pessoal para o e-mail da empresa. Por quê? Algumas empresas, na sua página da internet, já tem um campo lá para você digitar, escrever reclamação e mandar. Mas esse tipo de página, geralmente, você não tem um comprovante de que você enviou. Você digita lá no campo, aperta Enter, enviar, e é encaminhado. Mas você não recebe nenhuma comprovação de que você enviou aquela mensagem. Aquilo, muitas vezes, não cai na sua caixa de e-mail. Algumas vezes cai. Tem algumas páginas que tem um campo para você preencher com o seu e-mail, e aí você recebe essa confirmação, mas outras não. Então, fiquem atentos. Você tem que ter uma forma de comprovar que você exerceu esse direito de arrependimento. Outro detalhe importante desse arrependimento se a gente for pensar livro, um disco, a lei não proíbe o arrependimento aqui no Brasil, mas na Europa tem uma proibição lá que a gente não, uma limitação, uma mitigação a esse direito de arrependimento. A gente não pode desistir de compras pela internet
quando se trata de um livro, de um disco. Porque senão você recebe o livro, digitaliza ele todo, escaneia, ou então o disco grava ele todo e depois devolve e fala que não gostou. Então a ideia é essa. No Brasil a gente não tem uma norma expressa dizendo isso, mas dá para a gente aplicar a mesma lógica. Tem uma razão de ser, né? Tem um motivo de ser. Bom, gente, quando eu for reclamar, então nós falamos das quatro hipóteses em que eu não preciso esperar o fornecedor consertar o meu produto, eu já posso pedir direto as 3 opções de troca, de devolução do meu dinheiro corrigido ou de abatimento no preço. São essas 4 que eu falei, a última que eu falei agora são compras fora do estabelecimento pela internet ou ainda aqui dentro do estabelecimento, mas por um catálogo, por exemplo, do exemplo do sofá. Mas eu vou reclamar para quem? Eu vou reclamar com a loja? Eu reclamo com o fabricante? Olha, em regra, grosso modo, o Código de Defesa do Consumidor traz uma responsabilidade solidária, ou seja, eu posso reclamar de qualquer um. Em regra, eu posso reclamar de qualquer um. Nos vícios de produto, isso é muito claro. Então, se eu compro uma televisão na loja X, eu não sou obrigado a reclamar lá com o fabricante. Por quê? Você imagina, às vezes o fabricante é lá, eu moro aqui em Belo Horizonte, o fabricante é lá em Manaus, na Zona Franca de Manaus, por exemplo. Olha a dificuldade, às vezes, de tentar ligar para lá, às vezes por interurbano, manda um e-mail, não consegue. Diferente se fosse uma loja aqui em Belo Horizonte, que eu ia lá às vezes até pessoalmente, né? Eles estão me enrolando, eu vou lá na fábrica resolver. A gente tem uma facilidade um pouco maior. Por isso que a loja muitas vezes eu falo, mas eu não tenho, né, culpa, entre aspas, né? O Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Mesmo sem culpa, os fornecedores respondem, em regra. Muitos vão pensar, mas isso é uma injustiça com o empresário. Lucas, meu pai é vendedor, ele tem uma lanchonete, ele tem uma academia de ginástica, eu acho isso injusto, ele não deu causa a esse problema, ele que vai ter que responder. Por que existe isso, essa responsabilidade solidária em que você pode reclamar de todos eles? Eu compro um videogame importado, eu posso reclamar do importador, eu posso reclamar da loja que me vendeu, eu posso reclamar... Por que isso? Simples. Para evitar que os fornecedores vendam produtos sabidamente muito ruins. A gente tem um caso aqui recente, na época que eu trabalhava no Procon, que a gente começou a ter uma suspeita que era um ventilador que era vendido, mas o ventilador era ruim demais, o negócio estragava, todo mundo que comprava, o negócio estragava. Então perceba, muitas vezes o comerciante, ele fala, eu vou pegar esse ventilador, eu estou sabendo que ele é ruim mesmo, azar, vou vender, ele é muito barato, vendo, faturo. Quando vier reclamar comigo, eu falo, não tem nada a ver com isso, vai lá na fábrica, eu sei que a fábrica também está enrolada, a fábrica está quase falindo, essa pessoa, esse consumidor, o problema é dele, não estou nem aí. Ficaria muito fácil para o consumidor, mas para o comerciante. Mas o comerciante vai ficar no prejuízo? Não. Ele tem o chamado direito de regresso. Ele pode entrar com uma ação de regresso, cobrando depois de quem causou efetivamente o problema. É o fabricante, ele ajuda uma ação contra o fabricante daquele produto e pede o ressarcimento. Eu vendi um produto, estragou, o consumidor veio aqui, eu tive que devolver o dinheiro para ele, o produto está aqui estragado, você vai ter que me reparar os danos que eu sofri. É um incentivo para que, um caráter pedagógico para que esse comerciante não forneça produtos sabidamente péssimos. Até porque ele vai pensar, depois eu vou ter que entrar de regresso com esse fabricante, é um fabricante que não resolve nada, que está quase falindo, que desrespeita todo mundo, vai sobrar para mim, comerciante. Então eu vou evitar de vender esse produto sabidamente defeituoso. Beleza, gente? Bom, vamos falar aqui um pouco um tema muito interessante, que é a tal da garantia estendida. Esse tema é muito polêmico. Para eu chegar na garantia estendida, eu vou fazer uma breve exposição aqui. Eu tenho, em regra, 30 ou 90 dias para reclamar do vício do meu produto. Então, meu produto apresentou o vício, eu tenho que pedir para o fornecedor, reclamar ao fornecedor, seja a loja, seja o fabricante, seja o importador ou qualquer um outro. Eu tenho 30 dias ou 90 para reclamar, exigindo que ele conserte
em 30 dias. Se ele não consertar em 30 dias, eu tenho 3 opções: devolução do dinheiro, troca do produto ou abatimento do preço. Se o produto é não durável, eu tenho 30 dias para reclamar. O que é produto não durável? É aquele que se exaure, se esgota no próprio uso ou logo após um alimento. Eu abri um chocolate, comi, ele acabou ali, então ele é não durável. Um shampoo, eu usei ali, ele acabou, uma pasta de dente, então ele é não durável. Tem 30 dias para reclamar desse problema. Se o produto é durável, eu tenho 90 dias. É um carro, um apartamento, né? Uma televisão, eu tenho 90 dias. Contados de quando começa a contar esses 90 dias? 2 situações. Nós temos 2 modalidades de vício, grosso modo, que a gente pode dividir aqui para constatar o início da contagem do prazo de 30 ou de 90 dias. Se o vício é aparente ou de fácil constatação, que é aquele vício que a gente é possível de constatar ele de imediato ou praticamente logo após ao contato físico com o produto, a gente tem 30 dias do recebimento do produto para fazer essa reclamação. Porque eu já recebo a televisão, eu já vi que é o exemplo de vício de fácil constatação ou aparente. A televisão arranhada, eu já recebi a televisão, eu vejo que ela está toda arranhada ali, a geladeira toda arranhada, eu já verifiquei que ela está com aquele problema de imediato, não precisa ligar ela, vai passar dias e dias para o problema se manifestar. Agora a gente tem um segundo tipo de vício aí que começa a ficar diferente a situação, que é o vício oculto. O vício oculto é aquele vício imanente, latente, aquele vício que está ali, parece que ele está adormecido, esperando o momento para ele deflagrar, e eu não sei ainda. Mas só que ele se manifesta tempos depois, e às vezes ele se manifesta depois de 90 dias, depois de 1 ano, depois de 2 anos. E mesmo assim, então é muito comum a gente falar assim, geralmente nós temos a garantia legal de 90 dias, que seria a garantia legal, costuma-se falar isso muito, e o fornecedor me dá uma garantia de 1 ano, de 2 anos, então eu tenho 1 ano mais 90 dias para reclamar. Esse entendimento é um pouco questionado por muitos autores, e o STJ já tem algumas decisões interessantes nesse sentido. Por quê? Eu vou dar um exemplo interessante para vocês perceberem isso. Nos Estados Unidos, na década de 70, a Ford fabricava um carro, mas só que esse carro ele explodia com os consumidores. Por quê? O tanque de combustível ficava muito atrás do carro, bem no porta-mala ali. Qualquer batida na traseira rompia esse tanque de combustível e fazia o carro explodir. Foram centenas de consumidores que tiveram o carro incendiado. Centenas. Mas só que ninguém sabia exatamente o que era. Até que uma consumidora entrou na justiça e tiveram mortes, queimaduras graves. Teve uma consumidora que foi fazer uma reclamação e aí eles descobriram que a Ford sabia do problema e decidiu não resolver porque ela pôs na ponta do lápis. Vai ficar mais barato eu indenizar essas pessoas, porque nem todo mundo vai reclamar. Nem todo mundo vai saber que o problema é um problema de fabricação do carro, vai achar que foi uma explosão, que é por outro motivo, mas não vai saber que esse problema. Nem todo mundo vai ter disposição para reclamar. Então, pôs na ponta do lápis, eu vou gastar tantos milhões aqui para indenizar, mas se eu tiver que trocar todos os carros que eu já vendi, sai muito mais caro. Tem gente que comprou o carro há 2 anos atrás e aí saiu na imprensa, o carro explode. Aí a pessoa vai reclamar, não, sua garantia acabou. Vocês já imaginaram se fosse assim? Sua garantia já acabou. Mas já acabou, o carro explode, eu descobri foi hoje. Como é que você queria que eu tinha 90 dias para reclamar da data que eu comprei? Ou então 1 ano, porque você me deu só 1 ano de garantia contratual? Não. O vício oculto, a gente começa a contagem do prazo para a gente reclamar a partir do momento da manifestação, da constatação desse vício, que é um vício escondido, que não é a lataria arranhada do carro, que eu bato o olho e vejo. Não, é um problema lá que eu não consigo verificar. A gente tem um carro aqui da Volkswagen, Fox,
quando a gente ia rebater o banco, ele tinha uma argola que ele decepava o dedo das pessoas. Depois, com o tempo que foi se descobrir isso, depois vários consumidores reclamando que se percebeu. Então, às vezes, você descobre isso com bastante tempo. E aí você vai reclamar desse problema, não acabou a sua garantia. Então, por isso que o prazo não é tão exíguo. Mas qual que é o prazo, então? Posso reclamar daqui a, um exemplo exagerado, daqui a 50 anos eu vou reclamar de um problema? Não. O que o STJ já decidiu e a doutrina fala? Todo produto tem um critério de vida útil. Não é razoável que um carro dure apenas 1 ano. Não é razoável que uma geladeira dure apenas 2 anos. A geladeira estraga em 2 anos, então tem algum problema aí. A não ser que seja mau uso do consumidor, né? Agora, exigir que uma geladeira dure 30 anos, antigamente até durava, né? A gente tem a tal da obsolescência programada, tem até recomendo aí para vocês, eu não sei, não lembro exatamente o nome, mas é a da televisão espanhola, o tema é obsolescência programada. Lá nos Estados Unidos, uma lâmpada comemorou 100 anos de vida, uma lâmpada. E depois se descobriu que as empresas que vendem lâmpada, elas fizeram um cartel, se uniram todas e combinaram, olha, vamos diminuir aos poucos a vida útil da lâmpada, mas aos poucos, para que ninguém perceba. Gradativamente a gente vai diminuindo, porque aí a gente vende mais lâmpadas. Tinha uma meia calça, por exemplo, que eles perceberam assim, essa meia calça que a gente vende aqui para as mulheres, ela é boa demais, ela dura muito, elas vão comprar uma e nunca mais vão comprar outra. O que o fabricante começou a fazer? Começou a piorar a qualidade para ele poder vender mais. Então, se a gente não tiver esse critério da vida útil, o STJ já admitiu uma pessoa que comprou um carro a reclamar anos depois que o problema se manifestou por ser um vício oculto e a pessoa não sabia. Pessoal, vamos lá. Temos alguns minutos ainda. Outro problema muito comum é a venda casada, é a prática abusiva, prática comercial abusiva da venda casada. Isso é muito comum o fornecedor fazer. O que é a venda casada ou operação casada? Ela ocorre no momento em que o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro produto ou serviço. E o código, isso é o artigo 39, inciso 1º do código. E lá ele termina. Ou então, sem justa causa, há limites quantitativos. Ou seja, eu só posso levar tantas unidades de um produto, no máximo ou no mínimo. Né? Eu só posso levar 3 escovas de dentes, eu não posso levar só uma, por exemplo. Ou então, eu quero comprar 70 embalagens de escova de dente, ele me fala, não, eu só vendo 5 por cliente. Então, em regra, isso é proibido. Em regra. A venda casada, ela é proibida porque ela limita a liberdade de escolha do consumidor. Imaginem só, isso um exemplo clássico é a venda de iogurte. O iogurte, a mãe vai comprar o iogurte para o filho, mas às vezes ela quer comprar só um. E vem aquela cartela, aquela embalagem com 6. Ela quer comprar só um porque ela só tem condição econômica para comprar um e não 6. Ou então porque ela só quer um. Mas é imposto a ela levar 6. E muitas vezes, às vezes tem um sabor ali de menor saída, né? Que eles colocam. Geralmente vem uma cartela com 4 de morango, né? Pelo menos na minha época era assim. Tem um tempo que eu não compro. Mas quando eu era mais novo, era 4 de morango e 2 de outro sabor diferente. E aqueles 2 às vezes tem menor saída, muitas vezes. Então, para ter essa vendagem, eu quero só um de morango, por exemplo. Isso é proibido em regra, tá? A gente tem a venda casada, chamada venda casada quantitativa, que é a venda casada que se condiciona, é uma das espécies, condiciona a venda de um produto por outro produto da mesma espécie. Ou seja, eu quero levar uma escova de dente, vem aquela cartela com 2 ou com 3. Eu quero levar um iogurte, vem 6 iogurtes. Eu quero levar um pacotinho de biscoito, vem 10 pacotinhos de biscoito sobreembalados, uma embalagem maior ali. Então essa é a venda casada quantitativa. É do mesmo produto. A gente tem a venda casada também
qualitativa, que você condiciona a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro produto ou serviço diverso. Então, eu dei esse exemplo aí da escova de dente. Então, seria, você só pode comprar a escova de dente num kitzinho que vem juntamente à pasta de dente. Isso é proibido. Eu posso querer levar somente um destes produtos. A gente tem alguns exemplos interessantes, gente. Alguns restaurantes, você senta no bar e só... esse é um exemplo até o Risato Nunes dá esse exemplo. Eu sento num bar e fico só bebendo suco, refrigerante, mas não faço nenhuma alimentação. O garçom quer que a fila que rode para chegar um cliente que vai almoçar, que vai jantar. Ele não pode me obrigar a consumir o alimento. Eu posso querer ficar sentado na mesa só tomando uma água de coco, que é barata. Ele não pode, faz parte do negócio. Nem sempre todas as contratações do fornecedor serão extremamente vantajosas a ele. Em alguns momentos ele terá uma contratação que não é tão vantajosa. É a teoria do risco do empreendimento. O fornecedor ele ofere o bônus, as vantagens, os benefícios. Mas também ele ofere, em certos momentos, algumas desvantagens, os ônus, os malefícios da sua atividade. Faz parte, né? Tem algumas exceções. Por exemplo, tarifa básica de assinatura de telefonia celular. Você tem que pagar o mínimo por mês. Ou então, assinatura mínima ali de energia elétrica, da CEMIG, aqui no caso de Minas Gerais, ou da Copasa, de água e esgoto, aqui também em Minas Gerais. Eles cobram uma tarifa mínima, um valor mínimo, que o STJ já decidiu que é legítima. Nesse caso, então seria uma exceção. Eu não usei nada, minha casa ficou fechada, eu não acendi a lâmpada um momento sequer. Pode ser cobrada uma tarifa mínima, mesmo sem usar nada. O STJ entendeu que a CEMIG, esses prestadores de serviços públicos, deixam disponibilizados todo o aparato de poste, de tubulação de água, de rede, de fiação, isso tudo tem um custo. Então, mesmo que eu não utilize, só de deixar todo esse aparato à minha disposição, isso já gera a tarifa mínima. É uma exceção a essa regra de proibição da venda casada, de condicionar a venda de um produto ou serviço a outro. Pessoal, agora a gente tem um detalhe importante. Observação. Não é todo produto que é vendido conjuntamente com outro que eu possa exigir o desmembramento deste produto para levar uma unidade. A gente tem o que é chamado de unidade legal. É uma nota técnica do PROCON aqui de Minas Gerais, que diz que eu posso levar desde que seja configurada a unidade legal. O que é isso? A gente tem um vídeo na internet, é muito interessante, é um vídeo equivocado. A pessoa no vídeo vai no supermercado e exige do supermercado levar apenas um rolo de papel higiênico. Essa conduta não é correta. Por quê? Para que eu possa levar apenas uma unidade ou duas, a unidade mínima, eu tenho que ter dois requisitos preenchidos. Primeiro, a embalagem tem que conter todas as informações essenciais daquele produto. Data de validade, características, forma de uso, riscos, composição, ali o percentual nutricional. Eu lembro antigamente, se você fosse destacar somente um pote de iogurte da cartela, às vezes a validade estava carimbada só em um dos potes, os outros 5 potes não tinha carimbada a data de validade. Às vezes a informação nutricional vinha só no outro pote aqui, os outros 5 também não tinham. Se eu destacar só esse isoladamente, eu ia levar um produto sem data de validade, sem informação do fabricante, sem informação nutricional. Passa a ser esta unidade uma unidade imprópria para o consumo. Eu levo para minha casa, põe na geladeira, amanhã eu vou usufruir, vence quando? Não sei, não tem informação. Nestes casos, não significa que não existe a venda casada, mas o que acontece é o seguinte, a prática não foi feita pelo supermercado, foi feita pelo fabricante. Então, cabe a mim reclamar do fabricante que ele mude a forma de
embalar o seu produto e fazer em porções menores. Mas eu não posso reclamar, nessas hipóteses específicas, do comerciante que ele me venda apenas uma unidade. E a outra hipótese é quando ocorre no momento em que há violação da integridade do produto ao fazer esse desmembramento. É o caso que eu dei do papel higiênico. Se eu retiro o papel higiênico isoladamente, além de perder a embalagem com as informações mínimas, é questão de higiene também. Eu vou manusear esse papel higiênico, vou deixar pôr a mão nos outros lá e as pessoas vão levar um papel higiênico que já foi manuseado. Um outro exemplo que meio maluco para vocês entenderem, é a mesma coisa o fio dental. Imagina que o consumidor, de maneira maluca, exige, vê um fio dental ali com 50 metros, né, de fio, 10 metros, sei lá. Não, eu quero levar só 1 metro. Ele abre a embalagem, puxa 1 metro, corta e leva para casa só 1 metro, quer pagar só por 1 metro. Viola a higiene, ele não tem mais a data de validade do fabricante, e isso não é possível. Então, a unidade mínima legal tem que ser respeitada. Ok? Pessoal, estamos entrando nos nossos 10 minutos finais. Vamos falar aqui mais algumas situações de venda casada. Um caso interessante é a chamada venda casada, alguns chamam de indireta, outros de inversa. Ocorre de várias formas essa venda casada. É uma venda casada em que muitas vezes é imposto a contratação de um determinado fornecedor. O consumidor, não é que ele não quer contratar, ele quer contratar o produto e o serviço, mas ele é imposto que ele contrate de determinado fornecedor. Ele não tem escolha de optar por um ou outro fornecedor, ele só pode contratar daquele. Um exemplo clássico que acontece é salão de festa, principalmente em casamento. Você vai fazer o casamento, você aluga o salão. Mas e o buffet da alimentação? Eu quero contratar o buffet X, que faz uma comida muito boa e é muito mais barato. Não, a gente aluga o salão e você tem que contratar o buffet deste salão aqui, que é o nosso próprio buffet que a gente disponibiliza, ou então de um parceiro contratual nosso. Isso é venda casada. Isso é muito comum em salões de festa, né? Um outro exemplo clássico julgado pelo STJ é o caso do Cinemark, uma rede de cinema. A pessoa entra no cinema com o seu pacote de pipocas. Chega lá, ele é barrado. Olha, você não pode entrar, mas por quê? Não, se você quiser consumir pipoca, refrigerante, você tem que comprar da loja que fica dentro do cinema. Isso é uma venda casada indireta, dissimulada. Mas eu quero trazer de casa a minha pipoca. Né? Se o fornecedor falasse assim, não, você não pode trazer pipoca porque vai sujar o estabelecimento, ainda é questionável, mas pelo menos seria proibido para todo mundo, mas não, eles proíbem só para quem compra pipoca lá em uma outra loja no shopping, no pipoqueiro que está lá na rua, na porta, mas você é obrigado a comprar daquele pipoqueiro que vende muito mais caro, e às vezes a pipoca, eu não gosto dessa pipoca, muito salgada, muito amanteigada, eu quero comprar de outra espécie, né, outra pipoca. É isso, gente. Bom, teriam muitos exemplos para eu dar aqui, né? Duas observações. A fidelização, antes da fidelização, promoção não é venda casada. Aquele pague 2 e leve 3, não é venda casada. Se ele me disponibiliza levar só um, ok, não pode, só pode levar, pague 2 e leve 3, mas eu não quero a promoção, eu quero levar só um. Aí se ele impede de levar só um, aí é venda casada. Mas se ele deixa você levar apenas um produto, mas pode comprar vários por um preço mais vantajoso, aí não tem problema, né? Bom, a gente não pode confundir, gente, venda casada seria uma outra hipótese, entre aspas, de venda casada, a quarta hipótese aqui, a chamada venda embutida. A venda embutida, a pessoa compra o produto, na verdade, sem querer comprar, igual na venda casada. Mas só que ela compra sem nem saber que está comprando. Na venda casada, a pessoa sabe, nossa, eu tenho que comprar essa pipoca aqui, que pipoca horrível, muito cara, vou comprar, mas fazer o quê? Não vou brigar com eles, não. A venda embutida a gente leva sem nem saber. Isso é muito ocorrente em estabelecimentos de eletrodoméstico. Eu compro uma geladeira. Quando eu chego em casa, pego a nota fiscal, me venderam a garantia estendida que eu nem sabia que me venderam. Está lá embutido no preço. Eles vendem seguro
seguro da geladeira, vendem curso. Eu já atendi pessoas que compraram curso de informática, a pessoa nem computador em casa tinha e era analfabeta e venderam um curso de informática para uma senhora idosa. Então, uma venda embutida, também uma prática abusiva que é completamente vedada. Finalizando as práticas, para a gente esclarecer aí como é que a gente pode reclamar, o consumidor, o fornecedor, ele não pode negar prestar um serviço para quem quer contratar o serviço. É o caso, exemplo clássico, de quem está disposto a pagar à vista. É o caso do táxi, o exemplo tradicional. O taxista, você quer andar só apenas 3 quarteirões, ele se nega pensando o seguinte: eu vou sair da fila, vou lá para o final da fila para andar 3 quarteirões, eu vou faturar muito pouco. Ele não pode. Ele vai ter corridas longas, interessantes, que ele vai receber muito, mas ele vai ter corridas não tão interessantes em que ele não vai receber. Ele não vai receber tão bem por isso. Faz parte do negócio. Bola para frente, o consumidor não pode ser prejudicado por isso não. Né? O último exemplo aqui interessante. O envio de produto ou prestação de serviço sem solicitação equivale à amostra grátis. Se eu recebo um cartão de crédito da minha casa sem pedir, eu não sou obrigado a pagar por isso, mesmo que esteja bloqueado, e o STJ já decidiu que cabe ainda danos morais. Tá? Se a empresa me enviar esse cartão de crédito. Agora, um outro exemplo é quando a gente para num sinal, vem aquelas pessoas lavando para-brisa. Tem uns que tentam de toda forma e começam a lavar sem você pedir. Vai lavando, você fala, não, bate no vidro, não quero. Se ele exigir o pagamento, você fala, eu não pedi, você prestou o serviço mesmo sem eu querer. É a oficina que conserta seu carro, você deixa para fazer o orçamento, eles malandramente consertam lá, não, mas eu achei que você quisesse, olha que pena, já fiz, é tantos reais. Você constrangido, às vezes acaba pagando. Não é possível exigir o pagamento, você não autorizou expressamente o serviço. Ok, gente? Finalizando, nos últimos 3 minutinhos finais aí, se a gente estiver agradecendo aí a participação de todos, só para finalizar, gente, se a gente tiver uma reclamação, um problema de consumo, a gente tem várias formas de reclamar. Vocês podem reclamar, tentem primeiro reclamar diretamente com a empresa. Exijam a cópia da gravação, se for telefonia, água, luz, banco, transporte, você pode exigir a cópia da gravação, tem que ficar lá por 90 dias. Não resolvendo, procure um órgão público. O PROCON, você tem o consumidor.gov, que é um instrumento do Ministério da Justiça muito interessante para reclamar também. Eles fazem o Cadastro Nacional de Reclamações. A empresa que tem muitas reclamações, ela fica com um cadastro negativo ali, muito ruim para ela pode ser multada. Os PROCONs têm uma arma muito grande, mas nem todos os PROCONs multam. Mas mesmo os que não multam, eles fazem um Cadastro Nacional de Empresas mais reclamadas, e isso coage e isso impele as empresas a acabarem resolvendo o problema do consumidor. Vocês podem procurar a Defensoria Pública, né? Se na sua cidade tiver Defensoria Pública aqui em Belo Horizonte, ou na sua cidade onde você estiver, você pode procurar também o Ministério Público, quando for causas mais coletivizadas, a Defensoria Pública, se for causas coletivas também, causas individuais, em geral, tem que ser pessoa carente, que não tem condição econômica, né? Você pode reclamar também nas agências reguladoras, é muito interessante, Anatel, ANEEL, Banco Central, Agência Nacional de Telecomunicações, ANEEL, quando for energia elétrica. E perceba, você pode reclamar em todas simultaneamente. O decreto-lei que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor, ele traz expressamente, eu posso fazer uma reclamação em todas elas ou em só uma, né? Você pode ir ao juizado, no juizado especial, até 40 salários mínimos, você pode ajuizar uma ação contra uma empresa, mesmo sem advogado, até 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, eu posso ajuizar uma ação sem advogado. De 20 a 40 salários mínimos, em regra, ou 60 salários mínimos, eu preciso de advogado. Então, a Defensoria também pode ajuizar, a gente tem a Delegacia de Defesa do Consumidor também, e a gente tem as redes sociais também, que é um instrumento muito importante. Cuidado, a gente não pode ser agressivo. Tem um consumidor do Distrito Federal que ele foi condenado porque ele falou que a empresa era uma empresa de M e xingou de mau caráter, ele abusou, ele foi condenado a indenizar o fornecedor. Vamos reclamar e guardando tudo,
os recibos vinculam o fornecedor. Todo escrito que o fornecedor tiver, a gente tem que guardar, gente, porque aquilo vincula o fornecedor. Um papel de pão escrito vincula, uma publicidade vincula. Tá? Pessoal, muito obrigado. Espero que eu tenha sido esclarecedor. Eu agradeço a todos aí pela participação. Até a próxima oportunidade.